E se a festa que você menos queria ir mudasse completamente a sua vida, Amanda foi arrastada para um evento cheio de milionários, onde se sentia totalmente deslocada. Mas no meio daquilo tudo, um homem misterioso e sedutor a notou. E a química entre eles foi tão forte que ela acabou vivendo a noite mais inesperada de sua vida. Só que o choque veio no dia seguinte. Aquele desconhecido e irresistível não era apenas um convidado qualquer. Ele era o novo chefe dela. Imagine a mistura de paixão proibida, segredos, fofocas e escolhas que podem mudar tudo. Fica comigo até o final, porque essa história vai te prender do começo ao fim. Antes de mergulharmos nesse romance de escritório intenso e cheio de reviravoltas, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo hoje. Junte-se a nós para ver se Amanda consegue lidar com o calor ou se vai acabar se queimando com seu novo chefe poderoso. Amanda Seales ajeitou a alça do vestido preto diante do espelho, sentindo-se estranha em cada centímetro do tecido. O corte era elegante, realçava sua cintura e caía em ondas suaves até os joelhos, mas nada na peça parecia feito para ela. Não era apenas a roupa, era o ambiente que a esperava naquela noite. Festas de luxo, salões iluminados por lustres de cristal, risadas artificiais e taças de champanhe não combinavam com sua vida. "Eu não acredito que você me convenceu a isso, Camila", murmurou ajeitando o cabelo liso e solto enquanto a amiga observava animada. "Pare de reclamar." Camila deu uma volta em torno dela sorridente. "Você está linda, Amanda, e convenhamos, não faz mal nenhum respirar outro ar de vez em quando. Quem sabe até conhece alguém interessante." Amanda revirou os olhos, mas sorriu de leve, mais por cansaço do que por convicção. Trabalhando em uma rotina intensa, mal tinha tempo para si mesma. O que menos queria era se misturar a um grupo de milionários que viviam em um mundo completamente alheio ao dela. A mansão onde o evento acontecia parecia saída de um filme. Jardins impecavelmente aparados, refletores projetando luz amarelada sobre a fachada e carros luxuosos chegando a todo instante. Ao entrar, Amanda sentiu imediatamente o peso da grandiosidade. Lustres brilhantes iluminavam o salão. Música clássica ecoava de um quarteto de cordas ao vivo e dezenas de pessoas conversavam em pequenos grupos segurando taças reluzentes. Ela se manteve perto de Camila nos primeiros minutos, observando as conversas sobre investimentos, viagens a destinos caros e negócios de milhões. Cada frase a fazia se encolher ainda mais, como se estivesse deslocada em um cenário que não lhe pertencia. Quando a amiga foi cumprimentar conhecidos, Amanda aproveitou para se afastar. Queria um lugar silencioso, longe da exibição de riqueza que só a deixava desconfortável. Percorreu o salão até uma área lateral próxima a uma porta de vidro que dava para o jardim. Respirou fundo, aliviada com a distância do barulho. Por um instante pensou que poderia escapar sem ser notada, mas então sentiu. Não sabia explicar exatamente como, apenas sentiu um olhar. Amanda virou o rosto devagar e seus olhos encontraram os de um homem do outro lado do salão. Ele não desviou. O olhar era firme, quase impertinente, como se atravessasse cada camada de sua insegurança. Diferente dos outros convidados que riam alto ou faziam questão de exibir status, ele simplesmente a observava. Seu coração acelerou não pelo medo, mas por um nervosismo novo e inexplicável. Tentou dizer a si mesma que não passava de coincidência, que era apenas mais um convidado distraído. Mas o tempo passou e aquele olhar continuava preso nela. O homem se destacava entre todos, alto, ombros largos, terno perfeitamente ajustado.
O cabelo escuro caía em mechas ligeiramente desalinhadas, como se tivesse sido arrumado de propósito para parecer casual. A barba bem cuidada reforçava sua imponência, e a postura transmitia confiança absoluta. Havia algo magnético nele, um poder silencioso, que a fez sentir como se estivesse sendo puxada para mais perto mesmo sem sair do lugar. Assustada com a intensidade, Amanda decidiu que precisava ir embora. Pegou a bolsa com pressa e começou a caminhar em direção à saída lateral. Mas antes que pudesse alcançar a porta, percebeu que o homem também havia se movido. Ele atravessava o salão com passos firmes, sem desviar de ninguém, como se cada movimento fosse calculado para chegar até ela. Amanda sentiu o estômago revirar. Queria correr de volta para Camila, mas algo dentro dela, uma força estranha, contraditória, a manteve parada. O mundo pareceu diminuir à medida que ele se aproximava. As vozes ficaram abafadas, a música distante. Amanda mal respirava quando o homem finalmente parou diante dela. O olhar que antes atravessava o salão agora queimava a poucos centímetros de distância. "Você não parece feliz de estar aqui", disse ele, a voz grave e rouca, carregada de uma firmeza que a arrepiou inteira. Amanda piscou confusa. A frase não era uma cantada barata, nem um comentário superficial. Era direta. Certeira. Como se ele tivesse lido seu desconforto desde o primeiro instante. "Eu não costumo frequentar lugares assim", murmurou, tentando soar indiferente. Um leve sorriso surgiu nos lábios dele, um sorriso que a deixou ainda mais instável. "Isso explica por que você se destaca." Inclinou-se um pouco mais perto. "Entre tantas pessoas que fingem ser algo, você é a única que não parece querer impressionar." Amanda engoliu em seco sem saber se aquilo era elogio ou provocação. Estava prestes a se virar quando ele deu um passo adiante, diminuindo ainda mais a distância. O perfume amadeirado que exalava a envolveu de repente, fazendo-a prender a respiração. E antes que pudesse reagir, ele estendeu a mão. Não foi brusco nem invasivo, apenas tocou suavemente a ponta de seus dedos como se testasse a reação dela. "Eu ainda não perguntei seu nome." Amanda hesitou, sentindo as pernas tremerem. "Amanda. Amanda Siles." O sorriso dele se alargou. "Pedro Gonçalves." O nome caiu pesado, como se carregasse poder por si só. Pedro não desviou o olhar. Amanda sentiu que não havia mais como escapar. O nome dele parecia ecoar dentro da mente de Amanda. Pedro Gonçalves. Não era apenas a sonoridade imponente, mas a forma como ele o disse com a segurança de quem sabia que cada sílaba carregava peso. A essa altura, Amanda já não tinha certeza se respirava ou apenas tentava sobreviver ao magnetismo daquele homem. "Agora que já nos apresentamos, acho que podemos conversar como duas pessoas normais, não acha?", disse Pedro com uma calma desconcertante. Amanda mordeu o lábio inferior, tentando controlar o nervosismo. "Não sei se essa é a melhor ideia. Eu deveria procurar minha amiga." Ele inclinou levemente a cabeça, observando-a com um olhar afiado que parecia despir suas desculpas. "Acredito que sua amiga sobreviverá sem você por alguns minutos." O tom foi sereno, mas havia uma autoridade silenciosa na voz. "Eu, por outro lado, não tenho essa mesma confiança." Amanda ergueu as sobrancelhas surpresa. "Confiança em quê?" Pedro se aproximou, diminuindo ainda mais o espaço entre os dois. Agora ela podia sentir o calor que emanava do corpo dele, uma energia densa, como se o ar tivesse se tornado mais pesado. "Em conseguir ignorar o que você me provoca." As palavras a atingiram em cheio. Amanda recuou um passo instintivamente, mas Pedro acompanhou o movimento, mantendo a distância mínima, como se não estivesse disposto a permitir que ela escapasse. "Eu não estou provocando nada", disse ela quase num sussurro, tentando manter algum controle.
Esse é o problema, respondeu ele com um sorriso enviesado. Você não precisa tentar Amanda. Ela sentiu as pernas fraquejarem. Porque entre tantas pessoas naquela festa, justamente ela chamava a atenção de um homem como ele. A insegurança cresceu em seu peito, misturada a uma estranha e perigosa vontade de acreditar em cada palavra que ele dizia. O salão seguia barulhento com gargalhadas e conversas animadas, mas nada parecia alcançá-los. Pedro ergueu a mão novamente desta vez para afastar uma mecha de cabelo que caía sobre o rosto dela. O gesto foi delicado, íntimo, quase íntimo demais para alguém que ela havia acabado de conhecer. Você não deveria estar aqui, murmurou Amanda, tentando reunir forças para quebrar aquele feitiço. E ainda assim aqui está. Ele rebateu, olhando-a com intensidade. E eu também. Talvez o acaso tenha uma maneira estranha de juntar as peças certas. Amanda riu nervosa, balançando a cabeça. Você costuma dizer isso para todas as mulheres que encontra. Pedro franziu levemente as sobrancelhas, como se tivesse se ofendido com a insinuação. Não, respondeu sem hesitar. Normalmente eu não digo nada, mas você... Ele fez uma pausa, como se buscasse as palavras corretas. Você me desarma. Amanda sentiu o coração acelerar ainda mais. Queria acreditar que ele estava apenas jogando usando frases ensaiadas, mas a convicção em sua voz a fazia duvidar. Sem esperar por uma resposta, Pedro estendeu a mão para o lado, indicando a porta de vidro que levava ao jardim. Venha, disse como se fosse a coisa mais natural do mundo. Aqui está barulhento demais. Amanda hesitou. Tudo em sua mente gritava que era uma péssima ideia, que deveria recusar voltar para perto de Camila e desaparecer antes que aquilo fosse longe demais. Mas por algum motivo que não compreendia, seus pés não obedeceram. Quando percebeu, já caminhava ao lado dele pelo corredor lateral. O som abafado da música e das conversas foi ficando para trás à medida que se aproximavam do jardim iluminado pela lua. O ar noturno era fresco e Amanda respirou fundo tentando recuperar a clareza. Pedro abriu a porta para ela mantendo o gesto cortês, mas os olhos nunca deixaram os dela. Era como se a estivesse observando o tempo todo, cada passo, cada respiração, cada hesitação. Lá fora, o jardim estava deslumbrante. Lanternas discretas iluminavam os caminhos de pedra e a fonte central refletia a luz prateada da lua. Amanda sentiu-se transportada para um cenário quase irreal. E essa atmosfera só intensificava a sensação de que algo grandioso estava prestes a acontecer. Eles pararam diante da fonte. Pedro se posicionou perto dela sem invadir seu espaço de imediato, mas perto o bastante para que Amanda sentisse a energia que emanava dele. Por um momento ficou em silêncio, apenas a observando. O que foi? Ela perguntou desconfortável com aquele olhar penetrante. Pedro ergueu a mão mais uma vez e segurou a dela desta vez com firmeza. Não era um toque passageiro, mas um gesto que pedia permanência. Você não tem ideia do efeito que está causando em mim, Amanda, disse com a voz baixa e rouca, como se confessasse um segredo proibido. Amanda arregalou os olhos, o coração disparando. As palavras dele eram perigosas, mas ao mesmo tempo irresistíveis. Por mais que tentasse negar, ela sabia que a partir daquele instante, algo dentro dela havia mudado para sempre. Amanda manteve a respiração suspensa diante daquelas palavras. Você não tem ideia do efeito que está causando em mim. A frase de Pedro parecia gravada em fogo, latejando em seus ouvidos como um segredo que não conseguiria esquecer. Tentou soltar sua mão, mas os dedos dele estavam entrelaçados aos seus quentes firmes, transmitindo uma energia que a confundia. Pare, Pedro. Ela começou tentando encontrar forças para recuar. Isso não faz sentido. Nós mal nos conhecemos.
Ele inclinou a cabeça, os olhos escuros cravados nos dela. Às vezes, Amanda, basta um instante para que duas pessoas se reconheçam. Sua voz soou calma, mas carregada de convicção. E eu não tenho intenção de desperdiçar esse instante. Amanda riu nervosa, tentando mascarar o turbilhão que sentia. Você fala como se tivesse planejado tudo isso. Pedro sorriu de lado, um sorriso enigmático que só aumentou a confusão dentro dela. Nada disso foi planejado, e é justamente isso que me intriga. Antes que ela pudesse responder, ele a puxou suavemente para mais perto. A distância entre eles praticamente desapareceu, e Amanda sentiu o calor do corpo dele atravessar a fina camada de tecido do vestido. O perfume amadeirado e envolvente a cercava como um campo invisível. Você me desconcerta, murmurou ele, e dessa vez não parecia uma frase ensaiada. Havia uma vulnerabilidade real em suas palavras. Amanda abriu a boca para responder, mas Pedro não lhe deu tempo. Seus lábios tocaram os dela em um beijo firme e profundo que roubou seu ar e desfez suas resistências. O mundo ao redor desapareceu. O som da fonte, o brilho da lua, as lanternas discretas, tudo se dissolveu em uma única sensação. O gosto dele quente e arrebatador. O primeiro beijo a pegou de surpresa, mas o segundo a envolveu por completo. Amanda se viu agarrando-se ao ombro dele como se precisasse de apoio para não cair. As pernas estavam fracas, o coração disparado, e uma onda de calor percorreu todo o seu corpo. Quando o beijo cessou, ela recuou um passo, os lábios ainda trêmulos e a respiração irregular. Isso é loucura, sussurrou mais para si mesma do que para ele. Pedro ergueu a mão e acariciou o rosto dela, passando o polegar com suavidade pela pele. Talvez seja, admitiu, os olhos intensos fixos nos dela. Mas me diga que não sentiu nada, e eu vou embora agora mesmo. Amanda engoliu em seco. Poderia mentir. Poderia dizer que ele não significava nada, que aquilo era apenas um impulso momentâneo. Mas não conseguiu. As palavras morreram em sua garganta. Eu não consigo, confessou baixando os olhos. Pedro sorriu satisfeito com a sinceridade e a puxou de volta para si. O beijo seguinte foi mais intenso, mais urgente, como se ambos tivessem parado de lutar contra o inevitável. O tempo deixou de existir naquela noite. Pedro a guiou para um espaço mais reservado do jardim, onde bancos de pedra e uma pérgola coberta de flores criavam um refúgio escondido. Lá cada barreira caiu. Amanda, nervosa e hesitante, finalmente revelou a verdade que guardava desde sempre. Eu nunca estive com ninguém antes, disse com a voz embargada, como se confessasse um segredo proibido. Pedro congelou por um instante, afastando-se apenas o suficiente para encará-la com surpresa. Nunca? Perguntou num tom baixo, mas carregado de intensidade. Ela se sentiu envergonhada sem conseguir encarar seus olhos. Eu esperei. Achei que encontraria alguém que me fizesse sentir segura. Pedro respirou fundo, como se absorvesse o peso da revelação. Por um momento, Amanda achou que ele se afastaria, mas ao contrário, o olhar dele se suavizou e o toque se tornou ainda mais cuidadoso. Então vou honrar esse momento, disse acariciando seus cabelos. Não como um homem que conquista, mas como alguém que não quer te perder. As palavras foram a última barreira a cair. Amanda se entregou guiada pelo desejo e pela ternura inesperada que Pedro revelava. Cada gesto foi lento, cada toque carregado de reverência, como se ele realmente entendesse a importância daquilo para ela. Naquele jardim iluminado pela lua, Amanda viveu sua primeira noite de entrega. Medo e nervosismo se misturavam ao prazer intenso de finalmente sentir-se desejada, vista inteira. Não era apenas físico.
Era como se algo dentro dela tivesse sido despertado uma confiança que nunca imaginou possuir. Depois, quando o silêncio caiu novamente, Amanda permaneceu deitada contra o peito de Pedro, ouvindo as batidas fortes de seu coração. Ele acariciava suavemente seus cabelos, e por um instante, ela acreditou que poderia adormecer ali segura, sem se preocupar com o amanhã. Mas Pedro quebrou o silêncio, a voz baixa e rouca. Isso muda tudo, Amanda. Ela ergueu os olhos, confusa. O que você quer dizer com isso? Ele apenas a beijou na testa, um gesto inesperadamente terno, e desviou o seu olhar para a lua, como se tivesse uma resposta que ainda não queria revelar. O sol atravessava as cortinas de tecido leve, anunciando o início de um novo dia. Amanda despertou lentamente, ainda envolvida pela lembrança da noite anterior. Por alguns segundos acreditou que tudo aquilo havia sido apenas um sonho. Os beijos arrebatadores, a entrega sob o céu iluminado pela lua, as palavras dele carregadas de intensidade. Mas quando deslizou a mão pelo lençol ao seu lado, encontrou apenas o espaço vazio. Abriu os olhos de súbito. O lugar onde Pedro estivera estava frio, sem nenhum vestígio de sua presença, além do perfume amadeirado que ainda pairava no ar. O coração dela apertou. Um medo antigo voltou a sussurrar. Ele só quis uma noite, agora já se foi. Sentou-se na cama, abraçando os joelhos, tentando sufocar as lágrimas que ameaçavam vir. Como pude ser tão ingênua? Como pude acreditar que alguém como ele... Mas antes que a insegurança a consumisse, notou algo sobre o criado mudo, uma pequena folha dobrada. Com mãos trêmulas, Amanda a abriu. Precisei sair antes do amanhecer. Negócios urgentes inadiáveis. Não pense que fugi. O que aconteceu entre nós não foi passageiro. Isso muda tudo. Amanda respirou fundo. O bilhete não era muito, mas era o suficiente para desarmá-la. Ele não havia simplesmente desaparecido. Havia uma razão e uma promessa velada. Ainda assim, a dúvida persistia em sua mente até que ponto podia confiar naquelas palavras, determinada a seguir sua vida. Amanda se levantou, tomou banho e se arrumou para o trabalho. Escolheu um conjunto discreto, tentando parecer mais forte do que se sentia. No espelho, encarou a si mesma como se desse um ultimato. É só uma lembrança. Foque no seu trabalho. O prédio da empresa parecia maior do que nunca naquela manhã. As paredes de vidro refletiam a luz intensa do sol, quase como se zombassem de sua tentativa de manter o controle. Amanda atravessou a portaria com passos firmes, cumprimentando colegas com um sorriso contido. Queria se esconder, mas precisava manter a postura. Os corredores estavam mais movimentados do que o normal. Sussurros corriam de um lado para outro. Funcionários trocavam olhares cúmplices. Amanda, imersa em seus próprios pensamentos, só começou a perceber a agitação quando ouviu alguém comentar: "Hoje o novo CEO será apresentado. Dizem que é alguém de peso." Seu estômago revirou. Não sabia por quê, mas a ansiedade subiu como uma onda. Chegando à sala de reuniões, acomodou-se discretamente em um canto, tentando passar despercebida. A porta se abriu, conversas cessaram, todos se levantaram em respeito. Amanda ergueu os olhos e naquele instante o chão pareceu desaparecer sob seus pés. Pedro Gonçalves. Ele caminhava com a segurança de um homem acostumado a liderar, vestindo um terno impecável, a expressão séria e imponente. O coração de Amanda disparou. Não podia ser verdade. O homem com quem havia se entregado pela primeira vez que desaparecera com um bilhete, agora estava diante dela como seu novo chefe. Pedro parou à frente da mesa principal, cumprimentando alguns diretores, e então levantou os olhos. Por um breve instante, seus olhares se cruzaram. O mundo pareceu congelar. Ele não sorriu abertamente, mas a curva sutil em seus lábios deixava claro que se lembrava de cada detalhe da noite anterior. Amanda engoliu em seco, tentando se esconder atrás de uma pilha de papéis. O sangue fervia em suas veias.
Era impossível conciliar as duas versões de Pedro, o homem que a beijara sob a lua e o executivo que agora dominava aquela sala com um simples gesto. É uma honra assumir esta posição, disse ele a voz firme ecoando pelo auditório. Tenho grandes planos para esta empresa e para todos vocês. Todos o ouviam com atenção, mas Amanda mal conseguia compreender as palavras. Seu coração batia tão forte que abafava cada frase. Sentia-se presa em um labirinto impossível. Como poderia encarar o fato de que seu chefe era o homem que havia roubado sua primeira noite? Enquanto os aplausos ecoavam, Pedro voltou a olhar para ela. Dessa vez o sorriso enigmático foi mais evidente, como se dissesse silenciosamente: "Você não vai fugir de mim." Amanda passou o resto da manhã em estado de torpor. Não importava quantos relatórios abrisse ou quantos e-mails respondesse, sua mente voltava incessantemente para a mesma realidade. Pedro Gonçalves não era apenas o homem que a desarmara na noite anterior. Ele era seu novo chefe. O ambiente do escritório parecia diferente e pesado, como se cada parede sussurrasse que não havia saída. A pausa para o café foi um alívio momentâneo. Amanda se refugiou na copa, mexendo distraidamente no açúcar de sua xícara, quando ouviu passos firmes atrás dela. Seu corpo inteiro ficou em alerta, antes mesmo de ouvir a voz grave e inconfundível. "Achei que fosse encontrar você aqui", disse Pedro, em tom baixo quase íntimo. Amanda se virou lentamente, os olhos arregalados. O homem que lhe roubara o sono estava ali a poucos centímetros de distância, com o mesmo olhar penetrante. O coração dela disparou. "Senhor Gonçalves", começou escolhendo cada palavra como se pisasse em vidro. "Acredito que o senhor deva tratar todos os funcionários com a mesma formalidade." Um sorriso enviesado surgiu em seus lábios. "Senhor Gonçalves", repetiu como se saboreasse o título. "Depois de ontem à noite é assim que você pretende me chamar." Amanda engoliu em seco, o rosto queimando. "Aqui é diferente, Pedro. Não confunda as coisas." Ele se aproximou devagar, diminuindo o espaço entre eles. O perfume dele mais uma vez tomou conta do ar, e Amanda sentiu o corpo inteiro reagir. "Como não confundir?", murmurou. "Estava pensando em você nesse exato momento." O mundo pareceu parar. Amanda piscou atônita, as palavras reverberando como um trovão em sua mente. Queria gritar, queria responder, mas sua boca simplesmente não se movia. "Você não pode falar assim", conseguiu dizer em voz trêmula. "E se alguém ouvir?" Pedro não demonstrou preocupação. Pelo contrário, inclinou-se ainda mais, a voz carregada de provocação. "E se ouvirem o que você teme mais, os comentários deles, ou o que está acontecendo entre nós?" Amanda sentiu as mãos tremerem. O medo de ser descoberta se misturava a uma verdade ainda mais assustadora. Ela não queria que ele parasse. Por mais que lutasse contra cada célula de seu corpo, ansiava por aquele homem. Forçando-se a recuar, ela deixou a xícara sobre a bancada e tentou passar por ele. Pedro, no entanto, bloqueou a saída apenas com a presença imponente sem tocá-la. "Você pode fugir quantas vezes quiser, Amanda", disse a voz grave e controlada. "Mas não vai apagar o que aconteceu. Nem o que sente agora." Amanda ergueu os olhos para ele, determinada a enfrentá-lo. "Eu não sou um jogo, Pedro. Não vou ser um segredo nem motivo de fofoca." Por um instante a expressão dele mudou. O sorriso provocador desapareceu, dando lugar a algo mais sério, quase vulnerável. "Eu nunca trataria você como um jogo", afirmou em tom baixo, mas firme. "Só ainda não sei como lidar com isso." Antes que Amanda pudesse reagir, a porta da copa se abriu e dois colegas entraram rindo e conversando. Ela aproveitou a brecha para escapar, caminhando apressada pelo corredor com o coração em disparada. De volta à sua mesa, tentou recuperar o foco, mas as palavras dele ecoavam sem parar.
Estava pensando em você nesse exato momento. Naquela noite em casa, Amanda deitou-se exausta, mas não conseguiu dormir. Revivia cada olhar, cada frase, cada gesto dele. Entre a razão e o desejo, sentia-se em guerra consigo mesma. Estava prestes a apagar a tela do celular quando ele vibrou com uma notificação. Era uma mensagem. O remetente Pedro Gonçalves. Não consigo dormir. Preciso te ver. Nem que seja por alguns minutos. Amanda deixou o aparelho cair sobre o peito, fechando os olhos com força. Era como se estivesse diante de uma bifurcação impossível. De um lado, a segurança de manter sua vida em ordem. Do outro, o abismo de uma paixão que ameaçava consumir tudo. Amanda permaneceu imóvel, encarando a tela do celular como se fosse uma armadilha. O nome dele brilhava ali claro, pulsante, Pedro Gonçalves. A mensagem ainda ecoava em sua mente. Não consigo dormir. Preciso te ver, nem que seja por alguns minutos. A respiração dela estava curta, o coração acelerado. Parte de si queria apagar a mensagem, fingir que nunca a recebera. Mas outra parte, a mesma que havia se rendido aos beijos dele no jardim, a mesma que tremeu ao ouvi-lo sussurrar que estava pensando nela, ardia em tentação. O dilema a consumiu durante minutos que pareceram horas. No fim, deixou o celular sobre a mesa de cabeceira, desligou a luz e se obrigou a fechar os olhos. Na manhã seguinte, a exaustão era evidente. Amanda chegou cedo à empresa na esperança de evitar qualquer encontro inesperado. Jogou-se de cabeça no trabalho, mergulhando em relatórios e planilhas como se eles pudessem blindá-la contra a presença sufocante de Pedro. Mas era inútil. O simples som dos passos firmes no corredor já denunciava quando ele estava perto. Por volta do meio da manhã, enquanto revisava documentos, a sombra dele cobriu sua mesa. Amanda ergueu os olhos e o encontrou parado ali, com aquele olhar implacável que parecia atravessar sua armadura. Está me evitando, disse Pedro sem rodeios. Amanda respirou fundo, tentando manter a compostura. Estou apenas trabalhando, senhor. Ele arqueou uma sobrancelha, divertido com o tom formal. Senhor. Depois de tudo, é isso que você escolhe me chamar. Aqui é o meu trabalho, respondeu firme mesmo que por dentro estivesse tremendo. Preciso manter a linha. Pedro inclinou-se sobre a mesa, aproximando o rosto do dela. Amanda sentiu o perfume inconfundível, aquele aroma que a perseguia desde a noite em que se entregara a ele. Finja o que quiser, mas eu sei que você sente o mesmo que eu. Amanda abriu a boca para protestar, mas ele continuou mais baixo, quase num sussurro. Não consigo dormir desde aquela noite. Fecho os olhos e vejo você. Não tento negar. Não consigo. As palavras a pegaram de surpresa. Pela primeira vez, não havia ironia ou provocação na voz dele. Pedro parecia exposto, vulnerável, quase perdido. Amanda piscou atônita porque nunca imaginou que um homem como ele, sempre confiante, sempre no controle, pudesse admitir tamanha fraqueza. Pedro, ela começou, mas a voz falhou. Ele suspirou e se afastou levemente como se lutasse para retomar a postura. Não sei lidar com isso, Amanda. Você me desarma, me tira do eixo. E acredite, não há nada que eu odeie mais do que perder o controle. Amanda ficou em silêncio, o coração dividido. Parte dela queria acreditar, abraçar aquela vulnerabilidade inesperada. Outra parte ainda gritava que aquilo era perigoso demais. Eu não quero me machucar, confessou com os olhos marejados. Já basta o que dizem por aí. Pedro cerrou o maxilar irritado. Que falem o que quiserem. O que importa é o que nós sabemos. O tom voltou a ser firme, mas a intensidade ainda estava lá ardendo nos olhos dele. Antes que Amanda pudesse responder,
ele recuou um passo, respirando fundo. Não vou te pressionar aqui, disse mais calmo, mas esta noite eu quero você comigo. Não é um pedido. O coração dela disparou. Ele se afastou, deixando-a atônita com as pernas bambas e a mente em caos. No fim do expediente, Amanda desceu as escadas apressada, determinada a ir direto para casa, mas ao sair do prédio, encontrou Pedro encostado em um carro preto luxuoso, esperando calmamente. As mãos dele estavam nos bolsos, o olhar firme fixo nela. Eu sabia que você viria por aqui, disse com um meio sorriso. E como eu disse hoje, você vem comigo. Amanda parou, sem conseguir dar um passo. O medo e a tentação travavam uma batalha dentro dela. Estar com ele significava se lançar em um abismo desconhecido, mas cada célula de seu corpo clamava por isso. Pedro abriu a porta do carro, mantendo os olhos fixos nela. Eu não sou um homem que pede 2 vezes, Amanda, mas por você eu espero a resposta. Amanda não sabia se o frio que percorria sua pele vinha da noite fresca ou do peso da decisão que precisava tomar. O carro preto e imponente estava ali, a porta aberta, Pedro, de pé ao lado, como se tivesse todo o tempo do mundo para esperar. Os olhos dele, porém, não mostravam paciência, queimavam em expectativa, em desejo contido. Depois de segundos que pareceram eternos, Amanda respirou fundo e entrou. O estofado de couro acolheu seu corpo, mas seu coração continuava em disparada. Pedro fechou a porta com calma e contornou o carro, assumindo o volante. Nenhum dos dois disse uma palavra durante o trajeto. Era como se o silêncio fosse mais eloquente que qualquer diálogo. Quando chegaram a um restaurante sofisticado, Amanda congelou. Aqui? Perguntou em tom de incredulidade. Pedro, eu não posso. Sim, respondeu ele firme, abrindo a porta para ela. Não vou mais esconder você. A frase a atingiu em cheio. O peito dela se apertou, dividido entre a emoção de ser assumida e o medo das consequências. Mas antes que pudesse protestar, Pedro já caminhava ao seu lado, conduzindo-a para dentro do salão iluminado por lustres dourados. O impacto foi imediato. Assim que entraram, cabeças se voltaram, olhares se cruzaram, cochichos surgiram. Amanda sentiu as pernas tremerem. Reconheceu alguns rostos, colegas de trabalho, executivos, secretárias. As expressões variavam entre choque, curiosidade e julgamento. Pedro, por outro lado, parecia indiferente. Segurava a mão dela com firmeza, a postura ereta, os olhos voltados para a frente. Sentou-se com Amanda em uma mesa de destaque, pediu vinho caro e a tratou com uma delicadeza quase teatral. Mas para ela cada segundo era uma tortura. Todos estão olhando, estão falando, vão me destruir amanhã, pensava Amanda, tentando sorrir, mas sem conseguir engolir a comida. E não demorou para que sua intuição se confirmasse. Na manhã seguinte, o ambiente da empresa estava carregado. Amanda entrou na recepção e sentiu imediatamente os olhares se voltarem para ela. Alguns eram disfarçados, outros descaradamente maliciosos. Comentários sussurrados ecoavam pelos corredores. É verdade, ela estava com ele no restaurante. Quem diria, a quietinha do setor administrativo. Agora sabemos como ela vai subir de cargo. Cada palavra era como uma lâmina cortando sua pele. Amanda tentava manter a cabeça erguida, mas a vergonha queimava por dentro. Ao entrar na copa para pegar café, ouviu 2 colegas conversando e parou escondida atrás da porta. Foi rápido, não acha? Disse uma delas rindo baixo. O novo CEO mal chegou e já arrumou uma distração. Distração nada, respondeu a outra. Ela deve ter planejado isso. Aposto que se aproximou dele de propósito. Amanda sentiu o estômago revirar. As lágrimas ardiam nos olhos, mas não queria dar a elas o prazer de vê-la fragilizada. Empurrou a porta com força, entrando de cabeça erguida.
As duas colegas se calaram de imediato, surpresas. Vocês não sabem nada sobre mim, disse Amanda firme mesmo com a voz embargada. Então guardem suas insinuações para si mesmas. Saiu da copa antes que a emoção transbordasse. Foi direto para uma sala vazia, onde finalmente deixou as lágrimas rolarem. Foi assim que Pedro a encontrou minutos depois. Ele entrou sem bater e a viu encolhida em um canto tentando se recompor. Amanda... A voz dele estava carregada de preocupação. Não. Ela se levantou bruscamente com os olhos vermelhos de choro. Não ouse fingir que não sabia que isso ia acontecer. Você me arrastou para aquele restaurante como se eu fosse um troféu. Agora todos me veem como uma qualquer. Pedro avançou tentando tocá-la, mas ela recuou. Eu não ligo para o que dizem, disse ele, os olhos ardendo em intensidade. Eu só ligo para você. Claro que não liga, rebateu Amanda, a voz carregada de dor. Você é o CEO, o milionário. Se te criticarem amanhã já terão esquecido. Mas eu sou a funcionária que todos vão apontar no corredor, que vão chamar de interesseira, de oportunista. Você não entende o que isso significa para mim. Pedro cerrou o maxilar como se as palavras dela o ferissem. Você acha que eu arriscaria tudo isso, minha imagem, minha posição, apenas por diversão? Sua voz falhou por um segundo, mas logo retomou a firmeza. Amanda, você me mudou. Desde a primeira noite. Eu não sou mais o mesmo. Ela balançou a cabeça, as lágrimas caindo sem controle. Então por que não pensou nisso antes de me expor? Gritou com a voz quebrada. Eu não consigo confiar em você, Pedro. Não sei se isso é real ou só mais um dos seus jogos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Pedro a encarou e pela primeira vez Amanda viu nele uma sombra de dor verdadeira. Não era apenas orgulho ferido. Havia algo mais profundo, algo que o abalava. Finalmente ele respirou fundo e disse: Eu vou provar que você é a única. Amanda não respondeu, apenas saiu da sala, as lágrimas turvando sua visão, enquanto Pedro permanecia imóvel, sozinho, murmurando como se fosse uma promessa para si mesmo. Eu vou provar, nem que eu precise arriscar tudo. Os dias seguintes foram de silêncio sufocante. Amanda evitava Pedro com todas as forças. Mudava de corredor quando sentia sua presença, inventava desculpas para faltar a reuniões e mantinha os olhos grudados em relatórios, como se cada planilha fosse um escudo contra o mundo. Por dentro, porém, estava despedaçada. Amava aquele homem mais do que se permitia admitir, mas a dor da exposição das fofocas e da sensação de não ser respeitada corroía seu coração. Pedro, por sua vez, observava de longe. Sabia que não podia pressioná-la mais. Pela primeira vez em sua vida, não era ele quem tinha o controle. Amanda havia se tornado seu ponto fraco e ignorar isso era impossível. Não bastava desejá-la. Precisava provar que seu sentimento não era capricho, que ela não era uma distração passageira. Precisava arriscar. Foi durante uma reunião geral, convocada para apresentar novas metas da empresa, que Pedro tomou sua decisão. O auditório estava cheio, todos atentos, papéis sobre as mesas, vozes baixas comentando expectativas. Amanda, relutante, se sentara nas últimas fileiras, torcendo para que nada a colocasse em evidência. Pedro subiu ao palco com a postura impecável de sempre, o terno escuro, a expressão séria, a aura de liderança. Mas havia algo diferente em seu olhar. Ele falou sobre números, estratégias e inovação. Os funcionários anotavam, murmuravam entre si. Amanda tentava se esconder atrás de uma colega, mas sabia que em algum momento os olhos dele a encontrariam. E encontraram. De repente, Pedro interrompeu sua fala. Silêncio. O ar pareceu pesado. Ele respirou fundo, tirou o paletó e o apoiou sobre a cadeira ao lado. Seus gestos antes calculados agora eram mais livres, mais pessoais.
Eu sempre acreditei que resultados e conquistas eram o que definem um homem, disse a voz grave, ecoando pelo auditório. Mas descobri recentemente que estava enganado. As pessoas se entreolharam curiosas. Amanda arregalou os olhos, o coração disparando. Sabia no fundo para onde aquilo iria. Pedro continuou. Descobri que nada do que construí tem valor se não posso compartilhar com alguém que realmente importa. O murmúrio aumentou. Alguns cochichavam, outros já sorriam maliciosos prevendo o desfecho. Amanda quis se levantar e sair correndo, mas estava paralisada. Muitos de vocês devem ter ouvido comentários e especulações, disse Pedro firme. Pois bem, hoje vou acabar com todos os rumores. O silêncio agora era absoluto. Cada olhar estava preso nele. Pedro ergueu a cabeça, encarou a plateia e deixou que seus olhos repousassem em Amanda. Amanda Sales, chamou em voz clara. Não tenho vergonha de dizer que você é a mulher mais importante da minha vida. Um choque percorreu o auditório. Amanda sentiu o rosto arder, a garganta secar. Todos os olhares se voltaram para ela. Sua respiração falhou e as lágrimas ameaçaram transbordar. Pedro deu um passo à frente. Ela não é um jogo, não é um capricho, disse a voz firme, mas com emoção evidente. Se alguém acha isso, que olhe para mim agora e entenda. Eu arriscaria tudo que tenho, minha posição, minha imagem, porque nada disso vale se não tiver Amanda ao meu lado. O burburinho foi inevitável. Alguns colegas arregalaram os olhos, outros sorriram em surpresa. Amanda, por sua vez, lutava contra a enxurrada de emoções. Levantou-se devagar. Os passos pareciam pesados, mas cada um deles a aproximava da verdade. Caminhou pelo corredor, ignorando os olhares, até chegar à frente onde Pedro a esperava. O coração dela batia tão alto que parecia ecoar no salão. Você é impossível, Pedro, disse a voz embargada, mas com um sorriso entre lágrimas. Ele a olhou incerto, como se aguardasse um veredito. Impossível de resistir, completou Amanda, deixando que as lágrimas caíssem. A plateia explodiu em murmúrios, mas Amanda não ouviu nada. No instante seguinte, Pedro a puxou para si e a beijou diante de todos. Não havia medo, não havia vergonha. Era a prova de que estavam dispostos a enfrentar qualquer coisa. Mais tarde, no terraço da empresa, o vento suave soprava entre eles. Amanda estava nos braços de Pedro, o olhar ainda marejado, mas firme. Eu te disse que ia provar, murmurou ele com a testa colada na dela. E vou continuar provando todos os dias. Ela sorriu, acariciando o rosto dele. Não precisa mais provar nada, Pedro. Eu já acredito. Naquela noite, quando se entregaram novamente, não havia mais segredos nem barreiras. Era diferente da primeira vez. Não havia medo, apenas certeza. A certeza de que, apesar de todas as dificuldades, tinham escolhido um ao outro. E quando Amanda adormeceu nos braços dele, sentiu pela primeira vez que não estava mais à mercê do destino. Estava finalmente onde deveria estar. Meses haviam se passado desde a declaração pública de Pedro. A vida de Amanda mudara de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Ainda lembrava com clareza a primeira festa. A insegurança, a sensação de não pertencer, o desejo quase desesperado de se esconder. Hoje, ao olhar para si mesma no espelho, via uma mulher transformada. Os mesmos olhos castanhos, os mesmos cabelos que caíam sobre os ombros, mas uma postura completamente diferente. A Amanda tímida e encolhida já não existia. Naquela noite especial, um novo evento se aproximava. Era uma recepção luxuosa,
organizada para reunir investidores e parceiros estratégicos da empresa. Amanda deveria acompanhar Pedro. Antes isso, a teria apavorado. Agora sentia-se pronta. Escolhera propositalmente um vestido semelhante ao da primeira festa preto elegante discreto. Só que dessa vez, ao vesti-lo, não sentiu vergonha. Sentiu poder. O vestido já não era uma armadura desconfortável, era um símbolo de como havia superado os próprios medos. Quando Pedro entrou no quarto e a viu diante do espelho, parou na porta como se tivesse sido atingido por uma onda de lembranças. Preto, murmurou com um sorriso lento, como naquela noite em que pensei que você fosse fugir de mim para sempre. Amanda se virou sorrindo com ternura. E quase fugi, admitiu. Mas você não deixou. Pedro se aproximou e segurou a mão dela. E nunca vou deixar, disse sério, antes de beijá-la suavemente. O salão do evento estava repleto de luzes douradas, mesas elegantes e música ambiente. Assim que entraram de mãos dadas, Amanda percebeu alguns olhares curiosos e até julgadores. Mas diferente da primeira vez, não se sentiu envergonhada. Pelo contrário, ergueu o queixo, manteve a postura ereta e caminhou com confiança. Estava ali não apenas como acompanhante de Pedro Gonçalves, mas como parceira. Durante os discursos, Pedro fez questão de mencionar o nome dela. Falou sobre coragem, sobre pessoas que o inspiravam e olhou diretamente para Amanda quando disse: Descobri que o verdadeiro poder não está em números ou contratos, mas em quem nos lembra todos os dias que somos humanos. Amanda me mostrou isso. Os aplausos ecoaram pelo salão. Amanda, emocionada, sentiu as lágrimas marejarem em seus olhos, mas não desviou o olhar dele. Mais tarde, enquanto se afastavam para respirar no jardim iluminado por pequenas luzes suspensas, Amanda encostou a cabeça no ombro dele. O cenário era semelhante ao da noite em que se entregara pela primeira vez. O luar, o silêncio. O coração acelerado. Só que agora não havia medo. Lembra de como tudo começou? Ela perguntou com a voz suave. Eu queria fugir daquela festa e você atravessou o salão inteiro só para me impedir. Pedro sorriu, apertando a cintura dela. Não era uma escolha. Eu soube no instante em que vi você que, se deixasse escapar, me arrependeria pelo resto da vida. Amanda suspirou, tocando a mão dele. Eu achei que seria só uma noite, confessou rindo baixo. Uma lembrança que eu tentaria apagar no dia seguinte. Mas não foi, completou Pedro sério. Foi o começo de tudo. O silêncio confortável se instalou entre eles. Amanda fechou os olhos por um instante, permitindo-se saborear a paz daquele momento. Tanta coisa havia mudado. Já não era a funcionária insegura que temia os comentários maldosos. Não era a mulher que chorava escondida por medo de julgamentos. Agora era alguém que sabia o próprio valor que aprendera a se impor e a confiar. Pedro a puxou para mais perto, colando a testa na dela. Eu não canso de repetir, disse em tom baixo. Naquele dia, quando falei que estava pensando em você, eu não menti. E nunca vou mentir sobre isso. Amanda sorriu, entre lágrimas, beijando-o com ternura. Não havia plateia, não havia aplausos, mas aquele beijo era tão significativo quanto qualquer declaração pública. Era a prova de que tinham atravessado as críticas, os medos e ainda estavam juntos. Ao voltarem para o salão, Amanda sentiu-se plena. Os olhares continuavam, é verdade, mas agora não a atingiam. Se antes carregavam julgamento, hoje eram incapazes de apagar o brilho que ela sentia ao estar ao lado de Pedro. Quando a música mudou para uma valsa suave, Pedro a convidou para dançar. No centro do salão, giraram lentamente as mãos entrelaçadas, os olhos fixos um no outro. Amanda percebeu que já não importava onde estavam,
nem quem os observava. Tudo o que importava era aquele momento, aquela escolha. O vestido preto, o mesmo que um dia simbolizara desconforto e vergonha, agora simbolizava vitória. A transformação dela não estava na roupa, mas na coragem de enfrentar tudo e seguir em frente. No fim, Amanda compreendeu que o amor verdadeiro não chega quando estamos preparados, mas quando menos esperamos, muitas vezes, no instante em que estamos tentando fugir. O que começou como uma noite improvável marcada pelo medo e pela dúvida transformou-se em uma história de entrega, confiança e superação. Ao lado de Pedro, ela descobriu não apenas a intensidade de um romance arrebatador, mas a força escondida dentro de si mesma. Ele, por sua vez, aprendeu que o verdadeiro poder não estava em controlar o mundo ao seu redor, mas em se render ao sentimento que o tornava vulnerável e inteiro ao mesmo tempo. E talvez essa seja a essência do amor. Não a perfeição de um conto de fadas, mas a coragem de se despir das máscaras, de enfrentar julgamentos e de escolher todos os dias permanecer ao lado de quem nos transforma. Amanda e Pedro, de mãos dadas, sabiam que o futuro não seria isento de desafios, mas tinham a certeza de que nenhum obstáculo seria maior do que o que já haviam vencido juntos. O medo de acreditar. Porque no fim o amor sempre é uma aposta arriscada, mas é justamente essa ousadia que o torna inesquecível. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.